O programa contém dramatizações de histórias reais que podem não ser adequadas a alguns telespectadores. Existem fenômenos que estão além da ciência. Histórias verdadeiras que desafiam explicações racionais. No pântano do Alabama, um avião cai em circunstâncias suspeitas. Alguma coisa bateu naquele avião e o fez cair. No Alasca, um 747 é ameaçado por uma aeronave não identificada. Adoraria saber o que viram lá, porque a tripulação inteira voltou muito assustada. E no coração dos Estados Unidos, um objeto não identificado ameaça a vida de milhares de pessoas. Tinha alguma coisa flutuando sob o aeroporto. Novas investigações questionam acontecimentos de outro mundo e fatos sem explicação. Eu nunca vi nada parecido. O que achamos lá embaixo? Era um objeto voador não identificado. Um decolou e outro decolou. Testemunhas oculares e evidências recentes abrem novas possibilidades. O que eu vi foi real. Não faz nenhum sentido. Repense tudo que você acredita saber. Histórias inacreditáveis. Nos últimos 30 anos, o número de passageiros aéreos quadruplicou em todo o mundo. Em um dia comum nos Estados Unidos, dezenas de milhares de aeronaves cruzam o céu. A segurança aérea se tornou uma preocupação constante. Investigadores temem que casos de encontros e até mesmo colisões com objetos não identificados estejam aumentando. Será que existe um perigo escondido no céu? Alabama, Baía Pigbatô, um pântano isolado no Golfo do México. Este é o cenário de um dos acidentes de avião mais misteriosos da história atual. As circunstâncias são tão controversas que uma agência federal abafa o relatório de seu próprio investigador. – 23 de outubro de 2002. 7h40 da noite. Tom Preziosi decola do aeroporto Mobile Brooklyn em um voo comercial de rotina rumo a Montgomery. Ele é um piloto veterano e um ex-policial com 23 anos de experiência em voos. A gravação de seus últimos momentos no ar nunca foi transmitida antes. Seu indicativo de chamada é Nightship 282. Roger, Nightship 282 is with you at 1000, going to 2000. Nightship 282, último contato de Mobile, mantenha 3000. Junte-se a Victor 454, por favor. July time 454. As condições de voo são boas, apesar da neblina. Após 5 minutos de voo, Preziosi repentinamente transmite uma mensagem desesperada. I needed to deviate. I needed to deviate. I needed to deviate. I needed to... Nightship 282 Mobile. Nightship 282 Mobile. General, acho que perdemos a aeronave Nightship. Na manhã seguinte, os destroços da aeronave e o corpo do piloto são encontrados no pântano. Um relatório publicado pelo Conselho Nacional de Segurança dos Transportes culpa o piloto, mas a conclusão é contestada pela família. É ridículo. Meu irmão Tommy era um piloto extremamente responsável no ar. Os senhores que pediram para o meu irmão levar a carga deles sabiam que ele era um ótimo piloto. Tá bom, então não tem como ter sido um erro dele. O Dr. Richard Haynes é um ex-pesquisador e cientista da NASA. Ele é o fundador do Centro Nacional de Divulgação de Fenômenos Anômalos da Aviação, uma organização que documentou mais de 3.000 encontros com objetos não identificados. Ele também questiona se o relatório revela o que realmente aconteceu. O conselho aponta desorientação espacial, tipicamente causada por doença ou intoxicação do piloto. Mas Haynes obteve uma cópia do exame toxicológico de Preziosi. Fizeram exames para detectar álcool, anfetaminas, analgésicos, maconha, anestésicos e outros entorpecentes. E não encontraram nada. Não havia qualquer sinal no corpo do piloto. O piloto não estava incapacitado por álcool ou drogas lícitas e ilícitas.
Butch Wilson é um ex-investigador sênior do Conselho com 25 anos de experiência. Em 2002, ele liderou a investigação da queda e também está convencido de que o relatório final está errado. Esta é a primeira vez que ele fala publicamente sobre o incidente. Foi aqui que a aeronave do Tom caiu, onde encontramos os destroços. A fuselagem nessa área estava espalhada por uns 60 metros. O relatório do Conselho declara: a aeronave entrou em queda descontrolada e se chocou contra o pântano. Mas diversas evidências no local da queda indicam que não foi isso que aconteceu. O avião estava partido em centenas de fragmentos. Se a aeronave tivesse caído devido a uma perda de controle e se chocado contra a água, a gente iria encontrar um avião relativamente intacto. E não foi isso que aconteceu. Butch descobre que os destroços não estão afundados na lama, estão na superfície. E para sua surpresa, o bloco do motor está partido em dois. Com o impacto na água, o esperado é que o motor fique intacto. Ele não se dividiria ao meio. A hélice estaria intacta, continuaria presa ao eixo, mas não estava quebrada e separada. E o corpo de Preziosi não é encontrado dentro da cabine, mas a mais de 800 metros do local da queda. Isso indica para mim um colapso da aeronave. O piloto foi ejetado, era bem pesado, e acabou indo parar muito longe. Para a equipe de investigação, as evidências levam a uma conclusão. O avião de Preziosi foi destruído no ar antes de chegar ao chão. Alguma coisa bateu naquele avião e fez ele cair. Ele não caiu na água e se espatifou por causa do impacto com a água. Ele bateu durante o voo e caiu. As evidências contradizem a conclusão do Conselho de Segurança. Então, se Butch está certo, o que se chocou contra o avião de Preziosi? Para descobrir, Richard Haynes quer analisar novamente as evidências. Ele começa examinando a gravação original da cabine. Ship 282 traffic at 12 o'clock and 7 miles southbound heavy DC-10 at 4,000. Ship 2 is looking up IFC. Roger. O controlador de tráfego aéreo disse que tinha um DC-10 pesado, ou seja, algum avião com mais de 135 toneladas que estava 11 quilômetros à frente, mas que aquilo não era motivo de preocupação. As condições eram IMC, sigla em inglês para Condições Meteorológicas por Instrumentos, ou seja, visibilidade reduzida. As condições climáticas poderiam ter causado a queda? Haynes acredita que não. Todo piloto que trabalha nessas condições é treinado para lidar com esse tipo de situação. Isso não é incomum. Ship 282, still IMC, but that DC-10 is 1 o'clock and 2 miles southbound at 4,000. Agora o controlador de tráfego aéreo avisa o piloto que o DC-10 está apenas 3 quilômetros à frente. E seu trabalho é manter os dois aviões afastados. O piloto avisou a torre que ele havia saído das nuvens e que ele podia ver o DC-10 voando acima dele. O que nós vamos ouvir agora é a transmissão final entre o piloto e a torre. É muito difícil escutar isso, porque dá para sentir o desespero na voz do piloto. Do que ele tinha que se desviar? Era do DC-10 ou de alguma outra coisa? É possível que Preziosi tenha colidido com o DC-10? Haynes pede que um controlador de tráfego aéreo, o veterano Patrick McCormack, ajude na investigação. Ele analisa as informações de radar da noite da queda. O que eu tenho aqui são as informações de radar do sistema de controle de tráfego aéreo de Mobile. Essa é a recriação da trajetória da aeronave acidentada, que está em vermelho, indo para leste, direção nordeste. A parte em verde é a trajetória do DC-10, indo para o sul, direção sudeste. As aeronaves são rastreadas usando sinais dos transmissores de radar a bordo, conhecidos como transponders. Eu descobri algumas coisas aqui. Primeiro,
Este avião estava a 3.000 pés, o que sofreu o acidente. O DC-10 estava a 4.000. Então, analisando a altitude, nunca iriam se chocar, estavam dentro dos limites legais. Além desse detalhe, a menor distância entre os dois aviões é 1,6 km do local do acidente. Eles não se cruzam. Então, eu acho difícil acreditar que o DC-10 era o objeto do qual o piloto estava tentando desviar. Quando o DC-10 é analisado, não apresenta qualquer sinal de colisão. Os dados do radar também indicam que não havia outra aeronave na região naquela noite. Então, em que ele bateu? Será que um componente não identificado encontrado entre os destroços nos daria uma pista do que aconteceu? Então, nenhuma dessas amostras foi realmente identificada? Exatamente. Um acidente fatal de avião no pântano do Alabama em 2002 é um mistério que continua sem solução. Tom Preziosi, um piloto experiente em um voo de rotina, faz um último contato desesperado. O que fez com que seu avião caísse do céu? O investigador Richard Haynes descarta a colisão com um DC-10. O que quer que tenha colidido com Preziosi não aparece no radar. Então, o que é? Ele foi atingido por alguma coisa e ninguém sabe direito como explicar o que bateu nele. Acho que era a responsabilidade deles analisar melhor o pântano para encontrar o objeto que realmente bateu nele. A coisa seria identificada e o caso teria conclusão. Assim a gente teria uma resposta séria sobre o que bateu nele e por quê. O capitão Ed Oddon foi guarda estadual do estado do Alabama e investigador do Departamento de Narcóticos por 20 anos. Ele tem sua própria teoria. A aeronave que caiu decolou do aeroporto Brooklyn Downtown, que fica exatamente do outro lado da baía, lá em Mobile. Essa linha aqui mostra o trajeto que a aeronave fez, na direção nordeste. Ela voou aproximadamente 1,5 km até cair no lago Big Bateau. Esta linha aqui é a linha 88, que vai de um polo a outro, passando pela Baía de Mobile, cruzando o mesmo espaço aéreo da aeronave que caiu. Eu considero isso muito significativo, porque em todos esses anos lidando com traficantes internacionais de drogas, muitos pilotos e grupos já disseram que voavam da América do Sul para os Estados Unidos pela linha 88. A trajetória do avião de Preziosi cruza diretamente a rota muito utilizada por traficantes de drogas. Era lógico para mim, e ainda é, que um contrabandista internacional que não voa com as luzes acesas e nem aparece no radar, estava passando por essa linha e atingiu aquela aeronave. Será que um traficante ou contrabandista derrubou o avião de Preziosi? Sam Houston era o chefe do departamento local de narcóticos na época. Em 1 ou 2 dias, eu recebi uma ligação a respeito da colisão, mas não encontramos qualquer evidência ou recebemos qualquer informação de fontes confiáveis de dentro do departamento e nem de fontes locais de qualquer tipo, apontando atividade ilegal envolvendo aeronaves na área. Nenhuma agência de polícia federal ou estadual tem qualquer registro de tráfico de entorpecentes na região de Mobile na noite do acidente. E não foram encontrados destroços de qualquer outra aeronave. Aparentemente, Preziosi não bateu em um avião, seja legal ou clandestino. Então, será que outro tipo de aeronave estava voando naquela noite sem ser detectada pelo radar? Haynes descobre uma outra possibilidade. O Exército dos Estados Unidos tem 3 bases de operação na costa do Golfo, nesses arredores. E pelo menos uma delas operava veículos não tripulados, os chamados drones, no ano de 2002. Em 2002, a base da Força Aérea Tyndall US utilizava drones em uma área restrita a apenas 240 quilômetros a leste do local do acidente. Um sistema drone chamado QF-4, que é basicamente um jato Phantom modificado, era usado em treinamento de combate e também como drone-alvo. Bom, é aí que surge a pergunta que fica na minha mente.
haveria a possibilidade de esse drone sair de seu curso por alguma razão e provocar o acidente? Drones podem ter problemas de funcionamento. Em 2013, 2 QF-4s da Tyndall caíram em um intervalo de poucos meses, um deles próximo a uma rodovia na Flórida. Mas após uma investigação, um porta-voz oficial da Tyndall nega que drones tenham qualquer conexão com a morte de Preziosi. The United States Air Force had no drones in the air at the time that this incident occurred near Mobile, Alabama. Tom Preziosi colidiu com um objeto em pleno voo. Haynes já descartou todos os prováveis suspeitos. Mas quando Haynes se encontra com o investigador oficial do caso, Butch Wilson, para examinar os destroços, ele faz uma descoberta que poderia ser a chave para solucionar o mistério. Os fragmentos estão cobertos por bizarras marcas vermelhas. Essa é a roda de pouso frontal. O pneu desapareceu. Ela está quebrada e dá para ver as marcas vermelhas aqui em cima. Esta é uma peça da estrutura do avião, dentro do avião, e dá para ver a tinta vermelha aqui também. Essa é uma peça do que parece ser a asa. Dá para ver as marcas de tinta. Ali. Para entender melhor, Haynes analisa a posição das peças em um avião Cessna similar. Olha, alguma coisa veio pelo lado esquerdo. Arrancou a hélice, bateu na roda de pouso deixando uma marca de tinta, continuou para cá, danificou a parte externa, partiu o motor ao meio. Não parou, entrou na cabine do piloto, deixou marcas vermelhas no manche, bateu aqui, deixou tinta vermelha ali, deixou tinta vermelha aqui e um buraco. O objeto também acertou o assento do piloto, passou pelo assento do piloto e aí atravessou a porta, pelo outro lado. Passou bem atrás do assento. As marcas indicam que a colisão foi tão violenta que o motor foi partido ao meio. Mas o que poderia ter provocado isso? Vocês fizeram algum teste nessas marcas vermelhas para descobrir o que era? O conselho enviou as partes para um laboratório independente. Cientistas conduzem testes químicos em 34 marcas vermelhas. O resultado é assustador. Das 34 amostras, só conseguiram identificar parcialmente 20. 14 amostras nunca foram identificadas. Então, seria correto dizer que simplesmente nenhuma dessas amostras foi realmente identificada? Exatamente. O que quer que tenha colidido com o avião de Preziosi estava coberto com um misterioso componente vermelho que o Conselho de Segurança nos Transportes, a maior autoridade em acidentes aéreos do mundo, não consegue identificar. Butch Wilson e sua equipe não têm dúvidas sobre a causa do acidente. O que eu concluo nesta investigação é que a aeronave colidiu durante o voo com um objeto desconhecido a 3.000 pés e caiu sem controle nas águas do pântano da Baía de Bale em Spanish Fork, Alabama. Butch Wilson entrega o relatório final. Foi a primeira vez que a agência de segurança declarou que um acidente era decorrente da colisão com um OVNI. 3 semanas depois, Butch é afastado da investigação. E quando a agência de segurança emite um segundo relatório, ele descobre, surpreso, que a culpa foi lançada sobre o piloto. O novo relatório aponta que a aeronave começou a descer sem controle quando estava a 2.700 pés e se chocou contra a Baía de Big Bateau em Spanish Fork após decolar do aeroporto de Mobile Downtown. A diferença é grande entre esse relatório e o meu. A referência a um objeto desconhecido foi removida. Eles reescreveram o relatório todo. Foi a primeira vez que eu saiba, e trabalhei lá por 27 anos, foi a primeira vez, até onde eu sei, que eles fizeram isso. O que a agência de segurança está tentando esconder? A irmã de Tom Preziosi desconfia de jogo sujo. Estavam tentando sair livres dessa. Usaram meu irmão como bode expiatório. Queriam passar a culpa de algo para alguém porque ou eles foram incompetentes na investigação ou descobriram alguma coisa lá que não queriam descobrir. Leslie King é uma respeitada jornalista investigativa. Ela é cofundadora da Coalizão por Liberdade de Informação, um grupo que pede maior abertura do governo. Eu acho vergonhoso terem tirado aquela frase do relatório e criado uma versão nova na qual culpam o piloto. Temos que parar de negar a realidade. Isso é alguma coisa que existe.
No começo eu era uma jornalista muito cética, mas após muitos anos de trabalho na área, eu mudei minha opinião. Eu sei que temos uma questão muito séria aqui. Os OVNIs são reais, ninguém sabe o que eles são, ou o que eles vão fazer no futuro, ou por que estão aqui. E isso acaba criando um problema de segurança. Então, por que a agência de segurança removeu a referência à colisão com objeto não identificado? Poucos meses antes, outra coisa estranha é observada no céu de Mobile. O que vimos foi um objeto de formato esférico e basicamente estava flutuando no céu. De repente, ele acelerou e sumiu num movimento rápido. Fizemos tudo o que pudemos para tentar analisar o objeto, olhar para ele, tentar encontrar uma explicação racional e não conseguimos. Não sabemos o que era. Será que o governo está escondendo a verdade de que Tom Preziosi colidiu com um OVNI? E se é o caso, será que estão preparados para ocultar as evidências de um encontro muito maior? O fato de terem mudado o relatório só me mostra que estão tentando encobrir alguma coisa. A jornalista investigativa Leslie King acredita que não foi a primeira vez que o governo tentou esconder a verdade sobre OVNIs e segurança aérea. Isso é um indicativo da forma como o governo americano prefere lidar com qualquer coisa anômala e inexplicável. Imagine com os OVNIs. Estão negando a existência de um fenômeno muito importante. Isso é uma ameaça à segurança aérea. Investigadores temem que encontros com OVNIs estejam se tornando cada vez mais comuns em todo o mundo. 2007, Romênia. Um jato de guerra é derrubado por 2 objetos não identificados que destroem a cabine do piloto. Junho de 2013, China. Um Boeing 747 é forçado a fazer um pouso de emergência após colidir com um objeto não identificado. Julho de 2013, no Reino Unido, um objeto metálico brilhante voa a uma distância perigosamente próxima de um Airbus. Richard Raine já documentou mais de 3.000 fenômenos aéreos não identificados em todo o mundo. O número verdadeiro pode ser muito maior. Estimamos que apenas 1 a cada 10 pilotos que têm esses encontros e veem alguma coisa relatam. 1 a cada 10. Alguns investigadores acreditam que as autoridades tentam abafar esses encontros, mesmo diante de evidências impressionantes. Um incidente demonstra a conspiração de silêncio perpetrada pelo governo norte-americano nos últimos anos. Anchorage, Alaska. 17 de novembro de 1986. Um avião 747 de carga da Japan Airlines segue em direção a Anchorage. Na cabine está o piloto Kenji Terauchi, um piloto de guerra com mais de 10.000 horas de voo. 5h18 da tarde. O capitão Terauchi observa um misterioso objeto a 1,5 km de distância que está seguindo o 747. Ele entra em contato com o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Anchorage. Anchorage confirma a presença de um objeto não identificado, mas no radar ele aparece atrás do avião. Os objetos se movem com uma agilidade que desafia as leis da física. Percorrem quilômetros em poucos segundos. Eles tinham luzes amarelas e brancas, pelo que descreveram para o centro de controle aéreo. E se moviam de forma irregular, mas muito rápido. Alarmada, Anchorage entra em contato com o Centro de Comando Regional da Força Aérea dos Estados Unidos para conferir se é uma das aeronaves deles. Tudo bem, recebi os seus dados. E parece que o avião está fazendo um movimento oscilante. Não sei se a informação está errada, mas... Negativo. Não está errada. Eu quero que verifique se vocês não têm qualquer aeronave na área. Tenho certeza. Não temos ninguém lá em cima agora. É desconhecido. Os objetos desconhecidos parecem se aproximar cada vez mais. A tripulação fica desesperada. O piloto tinha medo de colidir em pleno voo com um objeto que estava vindo na direção dele. Esse é um dos maiores medos de qualquer piloto. De repente, os objetos parecem parar 150 metros na frente do avião.
Todos da tripulação relatam ter sentido o rosto queimar. O objeto lançou uma luz intensa sobre a cabine. Isso mudou a temperatura da cabine. O calor diminuiu quando os objetos se afastaram. Mas o encontro ainda não terminou. O que a tripulação testemunha na sequência vai além de sua compreensão. Eles não inventaram isso. Alguma coisa assustou a tripulação. Milhares de pilotos em todo o mundo estão reportando perigosos encontros com objetos desconhecidos. Será que o governo está ocultando uma ameaça à segurança aérea? Os objetos se movem numa velocidade incrível e aí param no ar e flutuam. 2 objetos desconhecidos seguem um 747 da Japan Airlines sobre o Alasca. Depois, misteriosamente, desaparecem. Mas o martírio da tripulação ainda não terminou. O piloto relata a presença de um objeto gigantesco ao lado da aeronave. O objeto gigante foi descrito pelo capitão como maior que um 747, talvez do tamanho de um porta-aviões ou maior. Se eu estivesse nessa situação, ia tentar sair de lá o mais rápido possível. Um objeto que se movimenta de forma irregular a 35 mil pés não é nada agradável. Temendo pela segurança da tripulação, os controladores de Anchorage sugerem uma ação evasiva. Vire para a direita. O 747 muda de posição, mas o objeto gigante segue a aeronave. Onde ele está? Ele está seguindo o avião? Parece que está sim. Ele os persegue por 14 assustadores minutos, até que, misteriosamente, o objeto não identificado desaparece. Japan Air 1628 pesado. O objeto realmente parou de acompanhar vocês? Afirmativo. O encontro termina. O avião pousa em segurança em Anchorage. Mas o que foi que eles viram? Jim Derry é o ex-chefe do Escritório Federal de Administração Aérea do Alasca. Ele entrevistou a tripulação e não acredita que estivessem alucinando. Agora, aposentado, ele está preparado para falar pela primeira vez. Eles não inventaram isso. Algo assustou a tripulação. As pessoas se comportam de formas diferentes quando estão assustadas e quando estão fingindo algo, ainda mais na frente de investigadores profissionais. Não dá para fingir o medo. Tudo bem, obrigado. Vamos fazer isso. Derry fica surpreso com os depoimentos convincentes. O copiloto e o engenheiro de voo agiram como se estivessem em choque. O capitão foi extremamente direto em suas descrições e respirava e falava rapidamente. O capitão Terauchi desenha os objetos, incluindo o que ele descreveu como a nave-mãe, mostrando seu tamanho em relação ao 747. Ele sugeriu que o objeto tinha total controle da inércia e da gravidade, e que sua tecnologia era impensável. Isso sempre vai ficar na minha cabeça, porque com que frequência a gente tem a chance de acompanhar de perto um evento totalmente inexplicável e que tem dados que comprovam seu acontecimento. Pela manhã, a notícia do encontro chega a Washington, onde John Callahan é chefe da Divisão para Acidentes e Investigações da Agência Federal de Aviação. Quando ele junta os dados, cria um retrato completo do encontro sustentado por múltiplas fontes de radar. Foi a primeira vez que tivemos acesso a mais que poucos momentos de dados de radar que poderiam ser analisados por cientistas. É como se eu fosse um controlador de voo assistindo essa coisa acontecer. Este é o melhor registro de OVNI que temos desde o início dos tempos. Ele descobre que os dados confirmam precisamente as informações dadas pela tripulação. Esses são os dados de retorno do transponder do Japan 1628. Isso mostra ao controlador qual é o avião, onde está. Ele está seguindo a rota de voo. Tudo está normal. Agora vejam isso. Bom, tudo está igual, a não ser que agora vemos um ponto desconhecido. É um objeto sólido, não é uma nuvem que está seguindo o avião. Ele vai e volta.
É mais rápido que o 1628, que nesse momento voava a mais de 900 km por hora. Nenhuma aeronave que conhecemos pode fazer esse tipo de manobra. Tem que ser alguma coisa que chamamos de OVNI, um objeto voador não identificado. Callahan está convencido de que tem evidências científicas claras de um encontro genuíno com um OVNI. Ele acredita que a população do país deveria saber a respeito, mas em vez disso, descobre, inconformado, que o governo quer abafar o caso. Os caras da CIA disseram: esse evento nunca aconteceu. Nós nunca estivemos aqui. Será que há um perigo escondido no céu? A tripulação de um 747 da Japan Airlines relata ter sido seguida por 31 minutos pelo que parecia ser uma gigantesca nave-mãe. O fato é rastreado por diversos radares independentes. Este é o melhor registro de OVNI que temos desde o início dos tempos. Mas investigadores temem que a melhor evidência científica de um encontro com o OVNI seja também o assunto mais acobertado da história da aviação. O chefe de investigações da Agência Federal de Aviação, John Callahan, apresenta as evidências ao Conselho Científico do presidente Reagan, formado por militares e agentes da CIA. Levamos tudo para a CIA e então eles disseram: podemos ver tudo de novo? Eu rebobinei a fita, liguei de novo e assistimos outra vez. Após assistirem 3 vezes, os agentes da CIA colocam um fim à reunião. Esse evento nunca aconteceu. Nós nunca estivemos aqui. Vamos confiscar todos esses dados e vocês manterão segredo. O que acha que era? Um avião furtivo? Não, aquilo era um OVNI. Eu disse OVNI? Ele disse, olhe para os cientistas. Eles estão babando. Mal podem esperar para pôr as mãos em todo esse equipamento. Os agentes da CIA reúnem todas as evidências e as levam embora. O cara da CIA disse: não queremos contar para as pessoas do país que fomos visitados por alguém que tem mais tecnologia do que a gente. É ruim para os negócios, então não vamos falar. Pedimos que a CIA comentasse sobre o incidente com a Japan Airlines, mas nunca aceitaram. Investigadores estão convencidos de que o caso foi totalmente abafado. A CIA não quer que ninguém saiba que está interessada em OVNIs e não quer que ninguém saiba que a agência tem dados que documentam a existência de OVNIs. Então não é uma surpresa para mim que queiram manter isso em segredo. É vergonhoso. A Agência Federal de Aviação nega que seus controladores de voo tenham confirmado o OVNI. O relatório oficial não faz referência ao depoimento da tripulação e, em vez disso, define o incidente como uma anomalia no radar. Os registros do encontro só existem graças a John Callahan, que fez cópias dos originais. Ele está convencido de que a população deve saber a verdade. Se acredito que recebemos extraterrestres, sim, acredito que recebemos visitas porque os dados confirmam exatamente o que o piloto japonês falou. Tudo aconteceu exatamente como ele tinha dito. Ou seja, aos meus olhos, para mim, aquilo era um OVNI. Investigadores temem que essas visitas estejam se tornando cada vez mais comuns e que OVNIs não sejam uma ameaça apenas para a aviação. Eles estão se aproximando. Nem mesmo nossos aeroportos são lugares seguros. Esses alienígenas que vieram de fora do planeta têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa. Acho bom ninguém deixar eles bravos. Quem sabe o que pode acontecer se ficarem. Chicago. 7 de novembro de 2006. Hora do rush no aeroporto de O'Hare. 400 aeronaves decolam e pousam no eixo de transporte mais movimentado do país. 4h35 da tarde. Diversas testemunhas oculares relatam ter visto um objeto estranho em plena luz do dia sobrevoando o prédio do aeroporto. Muitas pessoas que estavam na pista de decolagem da United Airlines olharam para cima e viram o que descreveram como um disco de aparência metálica flutuando sobre o portão C-17. Todo mundo que estava no chão começou a olhar para cima, então as pessoas começaram a comentar a respeito. Sam Maranto é um investigador que vive em Chicago. Ele gravou entrevistas com diversas testemunhas. Not as hard edge as the stereotypical disc, yet seemed
A primeira testemunha com quem conversei tinha muita credibilidade e ela teve sua criação dentro da aeronáutica. Sabia o que estava vendo e o que não estava vendo. Essas são fotos reais do objeto. É a primeira vez que elas são divulgadas em rede nacional. Muitas pessoas viram esse objeto flutuando abaixo daquelas nuvens. Claramente, foi visto de várias perspectivas. Elas ficaram em choque. Após flutuar tranquilamente em um espaço aéreo restrito por vários minutos, o objeto desconhecido desaparece. De repente, o objeto foi para cima. Isso aconteceu muito rápido. Foi quase como se ele desaparecesse, com um estalar de dedos. Deixou um buraco na nuvem, quase como um molde de biscoito, o formato de um círculo perfeito, e desapareceu. Investigadores temem que a vida de milhões de passageiros aéreos esteja em risco. Na verdade, isso comprometia a segurança. Tinha alguma coisa desconhecida flutuando sobre o aeroporto. Ainda assim, apesar dos depoimentos de diversas testemunhas oculares, a Agência Federal de Aviação nega que isso tenha ocorrido. Pode chamar de medo, pode chamar de negação, chamar de insanidade. É irracional, com toda certeza. Por que a agência insiste em negar que o incidente nunca aconteceu? Será que um registro secreto feito na época pode revelar o que ela sabe? Relatos de encontros com OVNIs são cada vez mais frequentes. Será que a segurança aérea está em risco? Se não podemos controlá-los, não sei o que fazer com eles. Ou a gente descobre um jeito de lidar com eles, ou torce para que não resolvam atacar. Há múltiplos relatos de que um misterioso objeto estaria flutuando sobre o aeroporto mais movimentado do país em plena luz do dia. Após saber a respeito, o repórter do Chicago Tribune, John Hilkevich, localiza e entrevista diversas testemunhas oculares. They're all United Airlines employees, ranging from pilots to supervisors who heard chatter about this on the radio and raced out and saw it in the sky, aircraft mechanics. I believe that what they're reporting is real, and they were concerned about safety. Hilkevich tenta entrar em contato com a Agência Federal de Aviação, mas descobre que ela nega que o incidente tenha sequer ocorrido. Quando ele solicita as informações à Justiça, a agência é obrigada a disponibilizar a gravação de uma chamada telefônica reveladora. Uma diretora da United, chamada Sue, ligou para a torre do aeroporto para saber se alguém ali tinha alguma informação sobre o objeto que havia sido observado. A gravação revela o conhecimento da agência em relação à observação, mas a informação não foi levada a sério. O rapaz da agência riu do ocorrido e disse: "Eu não vi, e se visse, não contaria mesmo assim." O que isso diz sobre o fato de que poderia ser um risco para o aeroporto? Quando a história é revelada, a reação do público é imensa. O site do Tribune recebe 1 milhão de visitas. É a história mais lida de todos os tempos. A Agência Federal de Aviação é pressionada a explicar o que aconteceu. A primeira resposta que a agência deu foi que todos tinham visto as luzes do aeroporto refletindo na base das nuvens que estavam sobre o local onde o disco foi visto. O grande problema disso é que ainda era muito cedo quando aconteceu e as luzes do aeroporto ainda não haviam sido acesas. Então deram essa explicação, sem saber que as luzes não estavam sequer acesas, o que só mostra o quanto foi ridículo. Veterans of O'Hare who've been there for a long time know how the lights can play tricks in the sky, and they say this wasn't that. This was a real metallic gray object low in the sky, and they want answers. Quando questionada, a agência federal dá uma nova explicação.
um fenômeno meteorológico. Eu liguei para o porta-voz da agência de aviação para perguntar que tipo de fenômeno meteorológico poderia explicar o que aconteceu em O'Hare. Essa foi a foto que o porta-voz da agência definiu como a possibilidade mais provável. Uma nuvem perfurada. Uma nuvem perfurada se forma quando parte de uma nuvem congela e cai como neve, deixando para trás um grande buraco. Isso poderia explicar o fenômeno em O'Hare? Para uma nuvem perfurada se formar, ela tem que estar em uma altitude na qual a temperatura esteja abaixo de 0. Na altitude em que o disco apareceu, a temperatura era de cerca de 10 graus Celsius, o que é quente demais para uma nuvem perfurada se formar. A agência ficou jogando possibilidades à torta e à direita, torcendo para uma delas colar. Mas podemos provar que a explicação que deram não era sequer possível. E estamos parados. Não temos explicação para o que aconteceu. Apesar de muitas pessoas afirmarem ter visto um objeto flutuando sobre o aeroporto internacional na hora do rush e ninguém saber do que se trata, a Agência Federal de Aviação opta por não investigar. Isso é um problema, porque esses objetos podem ameaçar nossa segurança. Por quanto tempo vamos ignorar isso? Vamos ter que esperar algum desastre acontecer para lidar com a questão? Há uma preocupação crescente de que uma cultura do medo na indústria da aviação impeça as pessoas de falarem sobre o assunto. Medo do desemprego, medo do ridículo, medo de ter a reputação destruída. Se os pilotos de hoje em dia disserem que viram um OVNI, podem perder a licença de piloto. Eles podem ficar sem emprego. Apenas uma testemunha ocular em O'Hare aceita dar entrevista. E somente com a condição de ter sua identidade preservada. Em todo esse tempo de trabalho, eu nunca tinha visto um objeto parecido com aquele. Não era um avião como os que conhecemos. O medo explica o fato de o Conselho de Segurança censurar seu próprio relatório sobre o acidente de Preziosi? Por que a CIA confiscou as evidências da presença de OVNIs no Alasca? Por que a Agência Federal de Aviação nega o que aconteceu em O'Hare? Ameaças, perigo e morte, todos os casos são associados a isso. E por causa disso são anátemas. São questões com as quais ninguém quer lidar muito de perto. Mas conforme o número de aparições de OVNIs aumenta e suas incursões em nosso espaço aéreo se tornam mais ousadas, investigadores temem o futuro. O risco é que a gente tenha algum tipo de acidente com um OVNI. Ou que algo muito sério aconteça no céu, porque não estamos preparados. Se eles chegam a 900 km por hora, não é tão ruim. Se eles chegam a 9.000 km por hora, antes de a gente reagir, já vai ser tarde demais. Não sei como resolver esse problema. Até as coisas mudarem, a campanha por uma maior abertura continua. As pessoas têm o direito a receber informações. Vivemos numa democracia. A população tem o direito de saber disso. Especialmente no caso desses veículos extraterrestres. É claro que a população tem direito. Todo mundo tem. Esse não é um segredo que deveria ser guardado por ninguém. O que será que o governo norte-americano sabe? Estamos em perigo? Até a verdade vir à tona, ninguém pode ter certeza. Versão brasileira, Vox Mundi.